Boa tarde, meus irmãos, na paz de Deus, que é missionária Dioneia, em nome de Jesus, me chama a palavra, que se encontra em Atos 16, versículo 16, uma palavra bem conhecida, né? A cura de uma serva com espírito de adivinhação. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, na qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamavam, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, na presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nós expõe o costume que nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos, né? A palavra do Senhor vem dizer, né, que Paulo e Silas, nós conhecemos, né, que dizendo homens de Deus, homens de oração, homens que pagavam alto preço a pregar o evangelho do Senhor, né? Como nós vimos aí na Bíblia, muitos homens de Deus, né, que pagaram alto preço, como Jeremias, Daniel, né? O próprio João Batista, que perdeu a sua cabeça, né? Foi decepado a sua cabeça, né? Paulo e Silas, que eram presos, chicoteados, passavam aperto pela obra de Deus, por amor, porque eram homens que pregavam a palavra, a verdade, mas eram cheios do Espírito Santo. E aqui Paulo e Silas estavam indo, como estava dizendo, aconteceu, eles iam para a oração, e nos saiu ao encontro uma jovem, né, que tinha espírito de adivinho, na qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Aquela moça, ela trabalhava para uns homens, né, que eles colocavam ela ali, vamos dizer assim, na praça, e ali as pessoas que queriam, é que nem hoje em dia, quando você sai na rua, aqui em São Paulo tem muito isso, no centro de São Paulo, aqueles homens colocam um banquinho, e ali ele coloca aquelas cartas, tarô, essas coisas, para adivinhar, né, as vidas das pessoas. Então eu acredito que essa moça, ela ficava ali, numa praça, numa avenida ali, né, adivinhando a vida das pessoas. Mas não era o Espírito de Deus, era o Espírito do engano, né? Só que ela, por ela ter aquele espírito do engano, né, ela dava lucro para os seus senhores. Então, aí Paulo se incomodou com aquilo, né? Porque ele viu que ali, quando nós vemos que algo, porque quando você vê algo que não é de Deus, você vê que algo você começa a se incomodar, algo dentro de você fica ali. Quando você vê algo que não é de Deus, digamos, um arrebatamento, alguém, alguma coisa ali que vai te incomodar, o Espírito Santo vai te incomodar, você falou que tem alguma coisa errada. Então, aqui, Paulo orou nesta moça e disse assim: esta seguindo a Paulo e a nós, né? Clamamos dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, né? Eles anunciavam a salvação de Jesus, que Jesus estava vindo, que Jesus curava, que Jesus salvava, né? Então, hoje em dia, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque cada dia mais que vai passar, mais haverá esse tipo de espírito dentro das igrejas, usando pessoas, bruxos, que são tomadas por espíritos imundos, muitos estão dentro da igreja, enganando o povo. E nós, eu falo, eu também estou incluída, nós temos que ter esse cuidado, essa vigilância. Porque quando você vê algo ali, aquela pessoa
sendo muito usada por Deus. Não que eu não estou dizendo que não tenha homens e mulheres, tem. Porque para nós termos o dom de Deus, nós temos que pagar um preço, irmãos. Nós temos que pagar um alto preço para adquirir um dom do Senhor, um talento. E nós temos que granjear os talentos para que Deus venha trabalhar em nossas vidas, certo? Só que tem pessoas que não querem pagar o preço, né? Elas querem ir logo para o caminho fácil. Tem pessoas que fazem pacto com Satanás, e aí os espíritos do engano vêm e tomam aquela pessoa, na qual eles adivinham a vida da pessoa, né? Assim como esta moça, ela adivinhava a vida das pessoas, que não vinha do Espírito Santo. Né? Então aqui vem dizer que quando Paulo expulsou o espírito imundo daquela moça, ela ficou sã, liberta. Ela já não tinha mais o poder, ela já não tinha mais aquele, vamos se dizer assim, aquela autoridade ali, autoridade não, aquela forma dela praticar ali para enganar as pessoas, né? Só que aí incomodou seus senhores, aquelas pessoas na qual ela trabalhava, porque eles não tinham mais aquela pessoa para ganhar dinheiro para eles, né? E aí eles mandaram prender Paulo e Silas, porque eles ficaram indignados, né? Eles ficaram indignados que Paulo e Silas foram se meter eles justo no caminho deles, né? Eu quero dizer para mim e para você que vai ter momentos na nossa vida que Deus vai nos colocar diante de certas pessoas que elas não estão na direção de Deus. Elas estão fora do caminho do Senhor. E nós vamos ter que ter o discernimento e a sabedoria do Senhor e pedir a direção para nós alertarmos aquela pessoa que está ali sendo enganada pelo espírito de engano. E cada dia mais vai se multiplicar. Isso. Nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que estão sendo pregadas, com as coisas na qual estão sendo lançadas dentro da igreja. O que você está se alimentando? Se vem de Deus, se vem de um servo de Deus, se vem da carne ou se vem do espírito do engano, espírito da mentira. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo, ele vai usar muito da palavra. Tem pessoas que estão sendo usadas para pegar essa doutrina, para enganar muitos que são da sã doutrina, que pregam a palavra de Deus, que defende o evangelho, do Senhor, a sã doutrina, mas eles não vivem a palavra, eles não pregam a palavra, eles não vivem aquilo que eles pregam. Então eles estão ali para enganar, para extorquir. Eles estão ali, eles não estão preocupando com a alma que está ali dentro, aquelas almas que estão perecendo. Eles estão ali para uso próprio, para querer arrancar a lã e a ovelha da ovelha, porque a sua alma eles não estão nem aí. Então nós temos que ter muito cuidado, porque Jesus está voltando. E cada dia mais isso está crescendo mais dentro das igrejas, não só dentro das igrejas, fora da igreja, onde mulheres, homens estão sendo usados, mulheres sendo usadas com o espírito da sedução para seduzir os homens, os jovens dentro das igrejas. Estão sendo seduzidos que nem um olhar de serpente, que vai seduzir a muitos com uma falsa pregação, com uma palavra mascarada, escolhida ali na Bíblia, dedo, ó, vamos pregar aqui, mas a verdade eles não estão pregando, que é o que liberta, pregar contra o segundo casamento, pregar contra a lasciva na igreja, pregar contra a vaidade, contra o batom, contra o salto alto, contra a pintura no cabelo, contra a depilação, contra as vestes. Eles não estão pregando as vestes que provocam lascívia. Eles não pregam isso porque eles não podem pregar. Eles não podem pregar contra o pecado, porque eles sabem que se eles pregar contra o pecado, né, alguém pode ser tocado e liberto. E o alvo de Satanás não é isso. O alvo de Satanás é o quê? Levar muitas almas para o inferno com o evangelho mascarado, com uma falsa palavra, uma palavra pegada só pela metade.
né? Só versículo escolhido para ser pregado dentro das igrejas, para ganhar aquelas almas que não estão atentas, não estão ligadas ao Senhor. É a palavra do dinheiro, vamos dizer assim, da riqueza fácil, né? Deus está te dando um carro, Deus está te dando isso, você pode fazer isso. Não. A palavra de Deus diz que tudo me convém, mas nem tudo nos é lícito fazermos, né? Nós temos que ser santo porque o nosso Deus é santo, fugir da aparência do mal, fugir do pecado, procurar nos purificar, nos santificar, andar em santidade do corpo, da alma e do espírito, andar na presença de Deus, fazendo a vontade, não a nossa vontade, mas a vontade do Deus vivo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque quando nós deixamos nosso Deus Todo-Poderoso tomar conta da nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando fala assim, pode me direcionar, pode me doutrinar, pode tomar o controle da minha boca, dos meus lábios, dos meus pensamentos, pode tomar o controle. O Senhor tem todo o acesso, toda a liberdade de me mudar minha vida. Não segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade para a minha vida. Que venha se cumprir a tua vontade, mas não a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Mas muitos estão fixados nos olhos nas coisas do mundo, mundana. Pessoas que estão preocupadas agora no final do ano, com as festas do ano que estão aí, Natal, festa pagã, Ano Novo, com o que vão vestir, com que vão, para onde vão, o que vão comer. Mas a sua alma, ela está vazia. Está vazia de Deus, está vazia das coisas do céu. Estão preocupando só enchendo a sua alma com as coisas da terra. O seu corpo com as coisas terrenas. E não estão nem aí para a sua salvação. Mas Jesus está voltando, por isso que Satanás está enganando muitos. Né? Um evangelho frouxo, um evangelho mal pregado, um evangelho que não fala, né? Quantas pessoas hoje em dia estão sendo enganadas, meus irmãos, dentro das igrejas, pelos falsos profetas, pelos lobos, pelos mercenários da fé. Não falo da vinda de Jesus, que Jesus está voltando, não prego contra o pecado, pelo contrário, desoculto porque eles estão no pecado, como é que eles vão pregar contra o pecado? Nós temos que andar, meus irmãos, vigilante, na torre da vigilância. Orando ao Senhor para saber, porque onde Jesus está, meus irmãos, tem que haver milagre, tem que haver transformação, tem que haver mudança de vida, porque nós passaremos luta, vamos passar luta, prova, enquanto nós estivermos nessa terra, vamos passar tudo isso, mas Jesus, Ele veio para nos mudar. Se eu fumava, não fumar mais, se eu roubava, não roubar mais, se eu me prostituía, não me prostituir mais. Porque se Jesus entrou dentro de mim, tem que haver uma mudança, tem que haver milagre. O mesmo Jesus lá de trás é o mesmo hoje. É o mesmo. A porta, ela é estreita, continua estreita, ela não passou por reforma. E nós temos que andar no padrão do céu, que é o padrão de santidade, de renúncia para com o nosso Deus, para que nós possamos alcançar misericórdia de Deus, para que um dia nós possamos entrar na morada santa, na Nova Jerusalém, e o céu, ele é conquistado à força. Não é de qualquer jeito que eu vou entrar, não é de qualquer jeito que nós vamos entrar lá dentro. No pecado, na prostituição, na lascívia, no segundo casamento, no terceiro casamento, fazendo as coisas erradas, falando mal do meu irmão, sendo fofoqueira. Eu vendo meu irmão cair no abismo, mas não ajudo. Sou omissa às coisas de Deus. Então essa é a palavra. A palavra de Jesus, ela liberta. Porque a palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo que liberta. De todo pecado, de toda imundícia, de todas as obras do diabo, todo espírito do engano não prevalecerá contra nossas vidas.
Se nós permanecermos firmes, buscando o Senhor, jejuando, orando, pagando o preço, o Senhor vai tirar as escamas dos nossos olhos e vai mostrar quem está na luz, quem está nas trevas, quem serve, quem estava na carne, quem está com o espírito do engano. Se é o Espírito Santo que está usando, ou se é o espírito do engano que está usando, para que nós não venhamos ser enganados. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra. Atos 16, versículo 16 em diante, para mim e para a tua vida. Desperta tu que dorme. Não deixa o adversário, o mercenário da fé te enganar com umas palavras, de riqueza. Ele pode oferecer a riqueza, mas Jesus, o que tem para mim e para você é a salvação eterna. Não se deixe enganar, não se deixe seduzir pela serpente enganosa, que ela seduz, ela feitiça as pessoas com os pratos de Satanás. Então não se deixe enganar. Essa é a palavra da tarde de sábado, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abrir os teus olhos nessa tarde e tirar as escamas dos teus olhos, para que tu possa enxergar o que está diante dos teus olhos, que você não enxerga, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma ótima tarde abençoada, para a glória de Deus.